Bom dia, nós somos do canal da Semeadora e semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui com uma palavra de Deus de edificação. Nós estamos hoje vendo o capítulo de número 22. Ele tem 41 versículos. Nós veremos aqui, nesse capítulo, a convocação de Balaão. Entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à nossa parte escrita dessa narrativa. Também apanhe sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo. Entraremos a partir de agora na segunda sessão. A segunda sessão é Israel e os Moabitas, e a segunda sessão ocupa os capítulos de 22 a 25, da quarta parte, relativa às jornadas posteriores, que começou no capítulo 20 e vai até o 25. Dividiremos essa sessão, Israel e os Moabitas, em 3 subpartes. A convocação de Balaão, vai o capítulo 22. As profecias de Balaão, o último versículo do capítulo 22 até o capítulo 24. Vão ser 2 capítulos. As consequências do episódio com Balaão, que vai do 24, 25 a 25, 18. Para em seguida concluirmos Números, entrando já na terceira divisão, que veremos então a preparação do exército da segunda geração, que vai ocupar o restante dos capítulos do 26 até o 36. Balaque, rei dos Moabitas, estava com muito medo de Israel, por causa de sua fama, de seu grande número e principalmente pelo que eles fizeram aos amorreus e também devido às conquistas de Esbom, 21 a 26, e Bazã, versos 33 a 35. Balaque era inteligente e não estava disposto a perder facilmente, se bem que já achava que seria muito complicado ele sair dessa com pelo menos a sua vida. Ele então usa de estratégias para derrotar o inimigo. Ele o estuda, ele o observa, ele verifica suas fraquezas, para depois ir até ele e o ferir. Seus planos tinham tudo para dar certo, exceto que Deus tinha outros planos, e Balaque seria derrotado. Mas acabou, ao final, obtendo de Balaão um ensinamento valioso de como derrotar Israel. A derrota, sim, ela veio aos israelitas para os últimos remanescentes da primeira geração, já derrotada há 40 anos. O próprio diabo usa essa estratégia quando luta com o povo de Deus para enfraquecer, pois enquanto ele está forte, nada ele pode fazer contra ele. Veremos mais para frente, quando chegar a hora, esse detalhe. Para você não ficar curioso, ela tem a ver com a entrada do pecado no acampamento de Israel. Como ele era imbatível por causa da sua santidade e obediência, eles iriam derrubar essa barreira com mulheres moabitas. Vamos aguardar que a gente vai ver isso. Aqui agora estamos diante de uma convocação. Balaão estava sendo convocado pelo inimigo. E Balaão, nota-se, era profeta e falava com Deus e ouvia sua voz, embora fosse de outra nação. Deus, inclusive, o usará para trazer revelações do Messias, que estaria por vir, e também o usará 3 vezes para abençoar o povo de Israel diante de seu inimigo, que queria tanto o amaldiçoar. 24, 8, 17 e 19. Ele estava pagando o falso profeta, a quem Pedro chamou de um perfeito exemplo de falso mestre. E está em capítulo 2 de Pedro, versículo 15. Também em Judas 11. Os Moabitas, conforme Gênesis 19, de 30 a 38, foram um povo que teve sua origem através de um incesto, promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois de ter sido tirado de Sodoma pelos anjos, Ló não achou mais lugar para viver nas cidades, especialmente Zoar, e foi-se para as montanhas e habitou em caverna.
sendo daí em diante nômades. Como povo nômade, se estabeleceram a leste do Mar Morto, na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Os moabitas foram combatidos e subjugados depois por Davi. A sua filha mais velha, em uma conversa com a irmã mais nova, disse que o pai, Ló, já era homem velho e não tinha nenhum outro filho homem para dar continuidade na linhagem do pai. Elas embebedaram o pai e conceberam cada um filho do próprio pai. A mais velha gerou Moabe, patriarca do povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, patriarca do povo de Amon, os amonitas. Como estamos de olho na semente messiânica, e isso deve ser nosso objetivo sempre que nós estamos estudando a Bíblia, chama a atenção que uma moabita, Ruth, teve um filho de Boaz, que foi o avô de Davi, que derrotou os moabitas. Ruth, desta forma, acabou fazendo parte da genealogia de Jesus. Para Mateus 1,5 e 1,6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Balaque era desse povo, e por sinal, muito astuto. Balaque era muito astuto. Se não fosse a soberania de Deus, ele teria conseguido seus intentos malignos. Ele era muito astuto, muito inteligente e estava disposto a querer alcançar o resultado. Se não fosse Deus interferir mesmo, se não fosse os planos de Deus, ele teria conseguido o êxito. A pedra de tropeço dele na vida dele, de Balaque, foi Deus. Balaão, ao contrário, era um ganancioso, um interesseiro, um profeta que estava de olho nas recompensas e nos príncipes que lhes foram enviados, cada vez mais vistosos e honrados. Não estava nem aí com a mensagem de Deus, ou com o povo de Deus, ou com Israel. Por isso foi repreendido por uma mula. Se não fosse a mula, ele teria sido destruído. Mas Deus permitiu a mula ver o anjo primeiro, e não Balaão. Somente vemos os anjos por permissão de Deus. Há um mundo espiritual por trás das nossas ações materiais. Você pode ter certeza disso. O presente capítulo 22, ele termina com Balaque, tomando Balaão para o conduzir aos altos de Baal, para dali ver a última parte do povo e começar suas profecias a favor dos moabitas. Mas Deus está preparando uma surpresa para eles. Qual será? Nos acompanhe amanhã aqui no capítulo 23 de Números, onde veremos as profecias de Balaão. Então, esse foi o capítulo 22, espero que você tenha gostado e aprendido conosco. Não esqueça de curtir nosso vídeo, não esqueça de compartilhar nosso material, não se esqueça de se inscrever no canal, nesse canal do YouTube. Agradecemos sua presença, sua participação. Acesse nossos blogs, site jamaisdesista.com.br e nossa loja virtual semeadores.com.br. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia.